Olá, hoje nós estamos aqui no nosso podcast Caminhos do Cuidado e com muita alegria e muito prazer nós estamos recebendo hoje a doutora Gertrudes Nóbrega, uma grande médica conhecida em Campina Grande, reconhecida como uma grande profissional, e nós vamos querer conhecer mais de doutora Gertrudes e de todos os ensinamentos que ela pode trazer para a gente. Quem é a doutora Gertrudes Nóbrega? Olá, Fabiana, tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui. Agradeço muito seu convite, né? Eu sou reumatologista e com certeza temos muito a conversar sobre os nossos pacientes, os idosos, né? Isso. Então, o teu trabalho, ele tem uma interseção muito forte com o meu trabalho como médica reumatologista no dia a dia do consultório, e você, né, com os cuidados paliativos. É verdade. É por isso mesmo que a gente vai agora alinhar nosso bate-papo, né, trazendo essas informações tão importantes para a comunidade, para os profissionais, para os familiares que precisam, né, muitas vezes, direção, né, serem direcionados nesse processo de cuidado. Doutora Gertrude, qual é a sua realidade quanto ao idoso hoje, quando você atende lá na clínica, no seu consultório? Qual é a realidade do idoso que chega hoje à doutora Gertrudes? Então, com o envelhecimento da população, Fabiana, a cada dia que passa, a quantidade de pacientes idosos no consultório é crescente, né? É sempre maior. O idoso, atualmente, é aquele paciente, aquele indivíduo, ele é multifacetado, tem várias facetas. Nós temos o idoso... Nós temos o idoso ativo, que trabalha, que viaja, né? Aquela ideia do idoso assistindo TV, a cada dia que passa, diminui mais. Por outro lado, nós temos os idosos mais fragilizados, que necessitam de cuidados mais intensivos da família e, às vezes, de pessoas, né, profissionais terceirizados, como o seu caso, o serviço que você promove. Então, nós temos uma grande variedade de idosos. O que eu posso dizer é que os idosos, eles querem cada vez mais ter qualidade de vida, eles querem envelhecer com qualidade, com saúde, participando da vida familiar, e esse é o nosso papel, é estar ali, junto da família, junto ao idoso, né, planejando e escolhendo junto com eles a melhor alternativa terapêutica e trazendo mais qualidade de vida. E posso lhe dizer que é um trabalho muito prazeroso, porque são pacientes muito ricos em sabedoria, muito cheios de vida, de histórias, de experiência, e eu posso dizer que eu aprendo muito com meus pacientes idosos. Isso é muito gratificante para mim. É verdade. Vacila quem não aproveita essa oportunidade de conhecimento e de trocar com eles, né? Sim. Porque eles trazem, na verdade, nesses momentos, eu acredito, nos consultórios, eles trazem a experiência de vida que, aliada ao conhecimento da ciência, nos faz caminhar por uma tentativa de acerto nesse tratamento. Porque o que a gente percebia que antes o idoso ele chegava muito no consultório ou nas clínicas com a ideia do que o médico determinasse. Eu acredito que hoje esse idoso, né, com essa evolução toda, com esse crescimento da população idosa, esse idoso também está chegando hoje com a possibilidade de discutir o tratamento que ele quer seguir. Sim, e são pessoas muito disciplinadas, né? Quando querem fazer um tratamento ou iniciar uma atividade física, se organizam, fazem, são exemplos realmente, né? Importante isso, né, doutora? É possível perceber que essa população idosa que você atendia há 10 anos atrás e que você atende hoje, essa população mudou muito? O que é que ela traz de grande diferença hoje quando você aborda esse paciente? Quantidade bem maior de pacientes idosos e o paciente mais independente do ponto de vista de autonomia. Como eu falei, por outro lado, né, alguns pacientes já bastante fragilizados e precisando muito de um suporte. Então, nós temos assim, uma variedade, um espectro de pacientes idosos. O nosso trabalho é promover o conhecimento
para que haja mais prevenção, para que quanto antes mesmo de se tornar um idoso, o paciente ele faça, digamos assim, uma reserva de saúde, de condicionamento físico, para que chegando, então, na fase mais avançada da idade, ele possa estar mais preparado, com mais qualidade de vida e, assim, sofrer um pouco menos, né, de acordo com a situação de cada um, né, e passar mais anos de sua vida com qualidade. Porque não adianta só contar os anos, né? A gente quer que o envelhecimento tenha qualidade, tenha alegria, que ele participe da vida da família e não fique mais aquele idoso no quarto, no canto da casa. Essa é a nossa luta, não é? Uhum. Trazer o idoso à vida. Existe, assim, uma cultura... Eu trabalho muito com dor, pacientes com dor. Então, às vezes, o paciente chega e diz... doutora, vou ter que me acostumar com a dor. E, apesar de que muitas dores são crônicas, né, eu combato muito isso, eu não concordo. Eu não quero que o meu paciente se acostume com a dor. Eu quero que ele seja meu parceiro para que a gente consiga amenizar essa dor, melhorar a dor, melhorar a qualidade de vida, né, e sorrir novamente. Verdade. Então, essa entrega, essa conformação de que é idoso e vai sofrer ou que vai ficar parado numa cadeira de rodas, não é a minha visão, não é a nossa visão. Verdade. Né? A gente quer mudar essa realidade através, inclusive, da conscientização. Isso é importante. Essa fala é o que a gente muitas vezes traz isso com os cuidadores, né? Na empresa a gente sempre está enfalado. Você está lá para ajudar. Não necessariamente você está para fazer o que o idoso consegue fazer. Você tem que intermediar, você tem que estimular, né? Porque esse idoso, ele não é mais aquele idoso que, pelo fato de uma demência, né? Ele tem que ser necessariamente deixado, muitas vezes, numa cadeirinha parada ou na cama, porque ele tem demência. Não. A gente consegue desenvolver trabalhos, a gente consegue inserir a vida... Né? Ainda ele está vivo, ele vive, ele tem uma história. A gente consegue inserir no contexto familiar e nas práticas diárias atividades necessárias e importantes para esses idosos. Então, assim, eu falava isso antes, né? Hoje não se cabe mais um cuidador que se limita tão somente a, ficar vigiando, ficar olhando, né? Não, esse cuidador hoje ele precisa ter conhecimento para desenvolver, junto com esses idosos, atividades, momentos, para que esse idoso não seja tão somente alguém que ficou idoso e que precisa ficar em casa. E aí eu pergunto, doutora, como é que tem sido, na sua realidade, no seu consultório, essa chegada desses idosos com os seus cuidadores? Na minha realidade, Fabiana, eu atendo todos os dias. E eu atendo idosos todos os dias. Eu tenho um idoso que vem sozinho. Eu tenho um idoso de 92 anos que vem sozinha de ônibus. Né? E é incrível, lindo. Eu tenho um idoso que vem com o familiar. Né? O neto, muitas vezes o filho. E sempre há um familiar mais empenhado nesse cuidado, diretamente ligado a essa atenção. Mas o fato interessante é que, nos últimos anos, eu tenho vários pacientes que ele vem às consultas acompanhado do cuidador. Né? O cuidador que não é da família, e sim um cuidador profissional. Então, esses pacientes estabelecem vínculos fortes com esse cuidador. O cuidador sabe da rotina do paciente. O cuidador conhece quando o paciente está irritado. O cuidador conhece as demandas emocionais do paciente, os sofrimentos, muitas vezes, familiares que aquele paciente traz. Uhum. Né? É bem interessante. Então, nós temos essa experiência do cuidador que se preocupa, que anota tudo, leva para casa para discutir com o familiar. E de tanta intimidade que o cuidador desenvolve ali, juntinho com o paciente todos os dias, muitas vezes ele sabe mais detalhes do paciente do que o próprio familiar. Uhum. Né? Isso é bem visível
É claro que são pessoas que se prepararam, que estudaram e que têm vocação, não é? Porque para estar com o idoso, aquela pessoa mais fragilizada, é preciso trabalhar com muito amor, não é? Com cuidado mesmo. E também eu já vi muitas vezes o cuidador muito envolvido, né? Ele sofre com o sofrimento do paciente. Então é realmente uma nova profissão, né? Que é um expoente e só tem a crescer, porque a necessidade também aumenta a cada dia. É verdade, a gente consegue observar esse crescimento, mas eu sempre tenho uma preocupação, que esse crescimento seja acompanhado de conhecimento. Isso. Porque não basta dizer que eu cuido, eu tenho que saber cuidar. Eu tenho que saber entender que dentro da doença do Alzheimer eu tenho fases. Dentro da doença do Alzheimer, minha paciente, pensei, porque ela tem Alzheimer, ela está sempre sem lembrar de nada. E não é bem assim. Né? Então, assim, é preciso que esse cuidador hoje, ele seja profissional e baseado sempre em muito conhecimento. Eu acredito que o respeito pelo paciente, porque essa verdade que você falou é muito forte. Muitas vezes o paciente aparenta estar fora do ar, mas ele está ouvindo tudo e é preciso ter muito cuidado para que ele não seja ferido, né? Não se magoe. Né? E naquele momento em vários momentos o paciente tem a consciência da sua limitação, ele tem momentos de lucidez, assim, né? E é preciso ter bastante preparo para que não se fale nada, não se tenha nenhuma atitude que prejudique. Que vá ferir os princípios daquele paciente, né? Daquele indivíduo. Eu digo sempre, sabe, que atrás dessas pessoas, ou talvez dentro dessas pessoas, existe uma história. E cada história, ela merece ser respeitada. Né? Aquele idoso que hoje tem 80 anos, ele tem uma história que ele construiu. Né? O fato dele querer que se vestir daquela forma precisa ser respeitado. As decisões dele ainda precisam ser respeitadas. E muitas vezes a gente vê que a família, ela se precipita quando ela tem um diagnóstico, que o pai está caminhando para o Alzheimer, então ele quer reformular tudo. A partir de então, meu pai não pode isso, não vai fazer assim. Gente, a gente precisa entender que, sim, ele tem um diagnóstico de Alzheimer, mas existe a história dele. Ele ainda conserva algumas coisas que é dele. E que a gente, profissional, os profissionais, aí eu me envolvo também como cuidadora, eu preciso entender que é preciso também conhecer um pouco da história para conseguir respeitar essa história e conseguir fazer o processo de cuidar junto a essa família, a esse paciente. Eu acho que pequenos detalhes, como respeitar a forma como a pessoa gosta de se vestir, né? A cor do cabelo que gostava de usar, para que isso se mantenha, né? O sapato, as vestes. Então, o que gostava de fazer, é preciso se dedicar, se debruçar sobre esse paciente. O cuidador, ele não pode ser um plantonista, que ele chega, vou tirar esse plantão e vou embora e amanhã, né? Não é bem assim. É um pouco mais complexo, porque verdade. Ele precisa se envolver com aquela história, com aquela família também, não é? É preciso ele conhecer a história, querer conhecer a história também. Eu sempre falo para os cuidadores assim, gente, quando vocês chegarem nas residências, lembrem, esse paciente é o amor de alguém, né? Ele é o meu pai, ele é minha mãe, então assim, além de ser meu pai e minha mãe, ele tem uma história, e nossa família tem uma história com ele. Então, não tem como você bem trouxe, não adianta ser só um plantonista. Se eu for um plantonista, eu vou só realmente passar as horas. Mas se eu entendo que meu trabalho como cuidadora é facilitar a vida desse idoso junto com o seu familiar, então eu vou me interessar pelas histórias dele. Então, o que eu alio as suas palavras com relação a esses processos de decisão no consultório que o paciente traz, ele traz a história dele. E muitas vezes, naquele momento da consulta, ele fala algumas coisas importantes e que você acolhe, né? Que você acolhe e você entende que ele está compreendendo o que você está solicitando a ele. Né? E, às vezes, as famílias se precipitam pelo diagnóstico do Alzheimer ou de uma outra doença e começa a fazer
um cercadinho. A partir de agora, o pai vai ficar comendo só no quarto. Ele não vai para a mesa, porque na mesa ele pode se engasgar e aqui no quarto o cuidador vai ficar com ele, vai ficar olhando e ele vai ficar com atenção. E não é bem assim que as coisas começam a funcionar. A gente precisa continuar inserindo ele no contexto da mesa com a família, do café dele da tarde, com o bolinho que ele gosta, com a tapioquinha. Claro, vai existir limitações, então, assim, para isso existem outros profissionais. Existe a nutricionista, existe a fono, que a gente conhece, conversa e troca essas experiências e alinha esse tratamento, né? Ninguém faz cuidado sozinho. Eu não consigo, como enfermeira, fazer um cuidado sozinho. Eu dependo também da mão do doutora Gertrudes, nas orientações, nas medicações e no tratamento que ela conduz com o idoso para que eu possa, junto com o meu cuidador, fazer o melhor. E aí eu percebo que e muitas das vezes, a família ela não tem se preparado para esse envelhecimento dos pais, ou até mesmo o seu envelhecimento, e muitas vezes é surpreendido por um diagnóstico que ameaça a continuidade da vida, e então, por essa ameaça, eu não consigo mais lidar, né? Então, às vezes, eu quero que pai e mãe fiquem lá no canto deles, eu vou mudar tudo, olha, tira tudo, e não é bem assim. A gente vai fazendo por processos. Isso pode causar um dano? Pode. Então, como é que a gente vai fazer? Não é sair tirando os porta-retratos. Não, agora eu vou tirar esse estante daqui e tira as fotos. Mas aquela é a história da sua mãe, é a história do seu pai. Os porta-retratos representam alguma coisa, mas ela não lembra. Como assim? Quem disse que ela não lembra? Né? Quem disse que ela não vai ver aquela foto e não vai? Né? Assim, então, a gente tem que ter esse cuidado e tudo está muito alinhado em conhecimento. E eu sei da sua preocupação quando você recebe seus pacientes lá, que você tem uma escuta ativa. É importante ter uma escuta ativa. E aí eu quero ouvir de você, assim, quais as experiências que tem sido para você atender esse paciente, muitas vezes com Alzheimer, mas com as doenças que traz da reumatologia. Importante, muito importante, tentar ouvir mais, porque no momento em que o paciente ele não tem a total, completa cognição para expor exatamente o que sente, né? Então, nós precisamos observar muito mais, coletar dados, ouvir o acompanhante, seja ele familiar ou cuidador, né? Para que possamos entender o que acontece. O paciente com diagnóstico de Alzheimer ou algum tipo de demência, muitas vezes ele não consegue expressar exatamente aonde é a dor, né? Então, as características da dor, como dói, aonde dói. Então, muitas vezes a expressão de dor é por outro sintoma, né? Ele fica mais irritado, ele fica mais agressivo. E aí também entra um cuidador preparado e um familiar orientado, porque muitas vezes o paciente se torna agressivo em casa, não é? Fala algumas coisas que de repente são fora do contexto ou desagradam. Nesse momento é preciso que o acompanhante, o cuidador, tenha muito conhecimento para entender que aquilo faz parte da doença, aquele momento, não é? Então, esses pacientes, eles têm muita dor na coluna, eles têm muita dor no joelho, inerentes à própria idade, inerentes ao envelhecimento, as doenças da própria senilidade, né? Então, pacientes que têm osteoporose, e hoje em dia o que se fala muito é a síndrome da fragilidade do idoso. Então, o paciente, pelo próprio envelhecimento, ele passa a ser um paciente fisicamente fragilizado por distúrbios neuromusculares de perda de massa muscular, perda de massa óssea, né, a sarcopenia. Então, esses aspectos são muito importantes, porque você falou aí em deixar o paciente no quarto. Aí, assim, é um ponto muito crítico, porque quanto mais imobilizado ele ficar, quietinho ali no sofá ou na cama, mais essa doença de perda muscular e de perda óssea, ela se acelera. E aumenta ainda mais a fragilidade, a dificuldade de mobilidade,
o risco de queda e, consequentemente, o risco de fratura. Porque a fratura é uma das grandes causas de óbito. Né? A fratura é o evento final, culminante de uma osteoporose que até então era silenciosa e leva o paciente a um alto grau de adoecimento, de morbimortalidade. Ele não só adoece por conta daquela fratura, mas também os índices de mortalidade, o óbito em si, aumentam vertiginosamente. Então, essa é uma epidemia mundial. É uma epidemia, né? Mais de milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas acometidas por osteoporose, né? Mais de milhões, estima-se que a cada 3 segundos ocorra uma fratura. Fratura de colo de fêmur, que são fraturas graves, que levam a óbito ou a cirurgias que podem complicar. Então, o paciente, Fabiana, que você cuida, o idoso, né? Ainda mais o idoso com algum tipo de demência, que ele tem menor atividade física, não só mental, mas física, né? Progressivamente, esse paciente é de risco para fratura, para sarcopenia. Então, esse tipo de paciente, a gente precisa intervir. Muitas vezes ele não consegue mais deglutir a medicação, né? Mas encontramos alternativas medicamentosas, medicações de uso subcutâneo, injetável, que não dependa da ingesta oral, né? Para que ele possa não sofrer com essa consequência. Porque muitas vezes não precisa ele estar andando. Ele fratura deitado na cama. É verdade. Com a manobra. É verdade. Vai se movimentar, vai se virar. São as famigeradas fraturas de baixo impacto. Isso. Né? Não precisa cair. Né? Ele quebra só em rodar a perna. Então, são pacientes muito frágeis e que a gente precisa realmente enxergar como se fosse um raio-x, além do que está vendo. Certo. Né? Outra coisa importante que eu acho que vale muito chamar a atenção é o paciente que ele é obeso, mas que, na verdade, ele tem uma fragilidade. É o obeso que é sarcopênico. Ele tem pouca força muscular, pouca massa muscular. Então, aparentemente, o paciente frágil não é só aquele magrinho, né, que você olha e diz, ai, como é magrinho. Não é só aquele, é o paciente que... Porque aí vem os testes funcionais, né? A sarcopenia não é só perda de músculo, mas perda de força. A função do músculo é aí onde entra, né, a avaliação da sarcopenia, os testes de consultório mesmo, que pode ser feito em casa. E os exames. Certo. Né? Que aí sim, os exames complementares, que a gente tem hoje muito facilmente, de fácil acesso, exames que podem ajudar exames de imagem, exames que podem ajudar nesse cuidado. Eu até aproveitar a oportunidade, né, para pedir para você deixar algumas dicas assim para as famílias, né, com relação a esses idosos que estão em casa, que estão assim bem limitados, né, o cuidado que se tem que ter, né, porque acontecem essas fraturas. Eu já presenciei casos de paciente fraturar durante a fisioterapia em casa. Fazer o movimento das manobras e, de repente, ocorre uma pequena fratura. E, assim, não assim, que o profissional não tenha feito com qualidade, nem com cuidado, mas, assim, é da fragilidade tão intensa, né? E aí eu peço para você fazer até, assim, uma observação aos cuidadores, às famílias, com relação a esses cuidados. Bem, em relação à casa, vamos falar em primeiro lugar... Certo. Eu vou falar em primeiro lugar da abordagem médica. Certo. E depois eu vou falar em casa. Certo. Do ponto de vista médico, qualquer pessoa, existe a sarcopenia, eu vou falar sobre a osteoporose do envelhecimento, que ela é inerente. Né? Geralmente, a mulher, após a menopausa, ela já entra num processo de perda de massa muscular e óssea. Antes, um pouquinho da menopausa, ela já entra. O homem, geralmente, após os 70. Mas essa osteoporose senil,
do envelhecimento, que mesmo que você chegue na menopausa com uma densidade óssea muito alta, mas por volta dos 60, 70 anos vem a osteoporose do envelhecimento, então esses pacientes têm que ser avaliados o quanto antes, por um exame de densitometria óssea, que é o exame padrão ouro, é o exame indicado, de fácil acesso, de baixo custo, que não tem grandes dificuldades para ser realizado. Um exame de baixíssima incidência é um exame de imagem radiológico, de dupla emissão de raio-x, mas de uma radiação baixíssima, muito menor do que um raio-x comum. Então, é um exame que é muito acessível, né? É um exame acessível. Esse exame é um parâmetro para o médico, mas a gente não pode se guiar só por ele. Certo. Porque vem outras patologias, outras enfermidades. Por exemplo, paciente diabético. O paciente diabético, muitas vezes, ele tem a densitometria normal, mas ele não tem uma qualidade óssea boa. Porque o que gera a fratura não é só a densidade óssea, mas a qualidade do osso também. Então, inclusive, um dos grandes alertas hoje da comunidade que estuda osteometabolismo é sobre o paciente diabético, porque ele tem fragilidade óssea, ele tem baixa qualidade óssea, o que pode causar fratura mesmo com os exames dentro do normal ou com a osteopenia. Então, esse tipo de paciente, ele é mais frágil ainda. Certo. Então, os cuidados, né, para que seja escolhida uma medicação que previna a osteoporose, que trate a osteoporose antes de ter a fratura. Então, a gente tem que trabalhar antes da primeira fratura, porque após a primeira fratura, o risco de ter uma segunda fratura no primeiro ano é muito mais alto. Certo. Então, a gente tem que evitar a primeira fratura, enquanto é silencioso. E temos muitas opções terapêuticas nos últimos anos, nas últimas décadas, isso se desenvolveu muito. Então, pode todo mundo ficar tranquilo, porque cada medicação vai ter indicação e contraindicação. Certo. Então, existem os medicamentos que inibem a reabsorção do osso e tem os medicamentos que formam o osso. Só que cada um vai ter sua indicação própria. Certo. E em casa, aí sim vem o papel da família, mesmo com todos esses cuidados, alguns detalhes, né? Por exemplo, existe um conceito de segurança na casa segura, né? Em que você precisa retirar tapetes, né? Do banheiro, da casa, da sala, os pisos que não sejam muito escorregadios, né? Piso molhado, sapatos, todos os calçados do idoso antiderrapante. Recomenda-se muito deixar uma luz acesa à noite no banheiro, porque o idoso que ele vai no banheiro, então ele tem que ter uma iluminação. Outro aspecto importante, barras de apoio nos banheiros, elevar a altura, muitas vezes, do assento sanitário. São esses detalhes. E alguns outros fatores do próprio idoso. Por exemplo, o idoso que tem deficiência visual, que ele tem uma catarata, então corrigir a catarata, porque a baixa acuidade visual é causa de queda também, não é? Então, são todos esses fatores. O cuidado no banho, se o idoso é mais fragilizado, então andar realmente com alguém do lado, importante. Porque é muito comum, se ele titubear, ele desequilibrar. E por falar em desequilíbrio, aí vem os exercícios, né? Tanto exercícios de equilíbrio, quanto os principais exercícios para o idoso hoje, que é o exercício de força, o exercício resistido, né? A musculação para todas as idades, né? Exercícios com elásticos. Então, nós trabalhamos muito com essa desmistificação, né? Que o idoso não é para ficar parado, ele tem que fazer musculação, ele tem que ser fitness também, não é? Então, quanto antes, melhor. E o recado que eu deixo assim, nunca é tarde para começar. Verdade. Porque qualquer ganho é ganho. É verdade. E assim, quanto mais ele fica parado, mais a doença avança. Eu sei que é difícil. É difícil tirar da cama o idoso que está com muita sonolência. Eu sei que é difícil. A gente está aqui para isso, para tentar... É verdade. A gente sabe que a importância do olhar globalizado. Isso. Você não consegue cuidar de um idoso só pensando que ele tem a diabetes. Mas, nesse contexto da diabetes, existem outros fatores, né?
aí a gente vê uma hipertensão, aí de repente a gente vê uma depressão. Então, a importância de saber cuidar de forma geral e também particular. Né? Porque, às vezes, assim, o idoso está com a diabetes, mas a gente foca tanto na diabetes, aí a gente esquece de estar desenvolvendo com ele atividade física e a gente tem que ter cuidado no equilíbrio alimentar dele. Então, assim, existe a importância de todos esses conhecimentos eles serem encaixados para eu dar o melhor para esse idoso, né? E a gente fala assim, muitas vezes do idoso que tem uma condição para esse tratamento, mas a gente também tem aquele idoso que não tem a condição para o tratamento, mas existem manobras e jeitos que a gente consegue, pelo menos, melhorar essa qualidade de vida, melhorar esse tratamento, adequar dentro da realidade desse idoso, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o custo, né, com o idoso ele é um custo que não dá para dizer que é barato. Não dá para dizer que cabe no bolso de todo mundo, né? Tem medicações que são de alto custo, tem uma alimentação que precisa ser diferenciada, tem esse cuidador que eu preciso, porque muitas vezes o familiar não consegue ser o cuidador, né? A gente também tem a realidade do familiar que é o cuidador, daquele filho que deixou a sua história, né? No sentido de trabalho, de casamento, dos filhos, da construção familiar, para viver a função de ser o cuidador mó, né? Aquele filho que ficou para cuidar, né? Que também não é uma tarefa fácil, que não é também, como é que eu posso dizer, muitas vezes não é confortável, porque é uma responsabilidade que aquele filho ou aquela filha, por ser a cuidadora mó, ela obtém e, às vezes, a família cobra diretamente, né? Às vezes o acidente acontece, mas você não viu? Onde é que você estava? Porque pai caiu, mãe caiu, mas assim... assim, a gente precisa também entender que o cuidador familiar, ele é um cuidador, muitas vezes, que ele é sofrido, né? Porque ele se responsabiliza e ele também se cobra muito, né? Eu também quero parabenizar esse cuidador familiar, que muitas vezes a história dele foi interrompida para que ele possa continuar a história com os pais. Então, eu também faço aqui, eu conheço essas histórias de perto e faço até um adentro e quero parabenizar por você investir nesse pai, nessa mãe, nesse tio, né? Às vezes é até um tio. Sim. E a gente conhece muitas dessas histórias. Então, a gente sabe que há uma dificuldade, né? A gente está falando tudo isso aqui do processo de doença, mas há um processo que a gente precisa olhar na dimensão social, né? A dimensão social que nem todos os filhos conseguem cuidar e nem todos os idosos têm os cuidados necessários e prioritários que que seria importante para o processo. Então, assim, essa fala que você traz, né, dessa observação, né, desse cuidado generalizado, desse cuidado particular, a gente sabe que também entra um contexto da dimensão social. Um momento muito importante, Gertrudes, que nós estamos vivendo é agora a aprovação da política pública de cuidados paliativos. O quanto isso vai ser importante, quanto é importante para os pacientes, sejam eles idosos ou não, né, dentro do cenário do Brasil, né, trazer a política para a ponta, né. Cuidados paliativos não é uma abordagem que, por muitos anos, ficou dito como um cuidado para pessoas que não tinham mais nada a que ser feito, né. Graças a Deus, ao longo desses anos, está se desmistificando essa fala. A gente tem visto cuidados paliativos em consultório, em pacientes que estão agora com diagnóstico, saindo agora exatamente de um consultório com um diagnóstico, mas que já está sendo acompanhado por um especialista paliativista, que conhece, que sabe, que não vai precisar tratar só a doença. A doença ela deve ser tratada, mas quem deve ser acompanhado é o paciente sempre. E, mediante a ser acompanhado o paciente, ele precisa também ser acompanhado a família. Essa família precisa ser acolhida, essa família precisa ser ouvida, os desejos desse paciente precisam ser ouvidos e respeitados, né? Então, assim, quando alguém é diagnosticado com uma doença que ameaça a continuidade da vida, a gente tem que lembrar que não só é aquele diagnóstico exatamente que foi dado. Atrás desse diagnóstico tem uma história, né, de uma mulher ou de um homem ou de um filho que tem seus desejos, tem seus sonhos, tem seu trabalho, que agora passa a ser afetado algumas áreas da vida dele. Era alguém que trabalhava e que agora vai ter que se submeter a 3 vezes na semana uma hemodiálise.
Era alguém que tem sua noiva que vai ter que adiar esse casamento ou não. É alguém que tinha um cargo na igreja que, por questões de tratamento, de fazer as suas visitas à igreja, a seus cultos, às suas missas, a seus encontros com seus amigos. Então, assim, hoje, trazer a política, né? Hoje, o Brasil instituindo essa política, né? Trazendo a ponta aos hospitais, formando profissionais, aí a gente vai conseguir, junto com Gertrudes, ali na clínica, junto com os pacientes dela, com os cuidadores dela, com os familiares, trazer abordagens que melhorem a qualidade de vida de qualquer paciente. Qualquer paciente, porque é impossível você imaginar que você trabalha com idoso e você vai só visualizar que ele traz a dor e que ele não vai ser tratado. Não, para alguns profissionais, sim, mas é idoso e ele vai ter dor. Não, ele é idoso e não precisa viver com dor, né? Eu sempre tenho uma coisa, nós temos que lembrar, muito amor e zero dor. Esse que tem que ser o nosso lema, nós profissionais de saúde. É impossível pensar que esse idoso chega na clínica, a doutora Gertrude consulta ele, faz o plano de cuidado dele, e aí diz, não, o senhor vai tomar essa medicação, e aí essa medicação o senhor vai melhorar da dor. Não só é a medicação. Um paciente não só é uma medicação, uma caixinha de remédio, uma injeção. Não. Existe por trás dessa dor uma história. Muitas vezes você já testemunhou isso e você consegue testemunhar isso todos os dias. Muitas vezes ele traz uma dor, mas não é aquela dor física. Uhum. Aquela dor física é consequência de uma dor emocional que ele está vivendo. Era aquele idoso que se aposentou e agora não está conseguindo gerenciar a sua vida em casa, porque ele saía todos os dias, 7 da manhã e voltava 7 da noite. E agora ele não sai mais 7 da manhã, ele está em casa e ele não está sabendo gerenciar o tempo dele, ele não está conseguindo conciliar com a família a rotina dele. Então, muitas vezes a dor... E aí, eu sempre vou enaltecer e sempre vou... falar sobre cuidados paliativos, porque eu amo o que eu faço, eu gosto do paliativismo e vou sempre defender. Então, aí esse paciente, ele passa a ser tratado pelos cuidados paliativos e a gente juntas, a gente sabe que não vai tratar só a dor do joelho, porque ele não traz só uma dor do joelho, ele traz uma dimensão social que precisa ser olhada, uma dimensão espiritual que ele precisa ser olhado, né? Então, assim, é por isso que foi instituído as políticas, né, de cuidados paliativos no Brasil, para que daqui a pouco eu consiga isso no SUS, encontrar esse paciente feliz com o tratamento dele e tendo mais escuta ativa, comunicação compassiva, tendo todas as abordagens necessárias para viver melhor, né? E eu consigo perceber que estamos envelhecendo, né? E eu tenho uma preocupação de como envelhecer, saber envelhecer. Porque não só é gerenciar o que muitos hoje estão trazendo, né, que é esse envelhecimento da preocupação visual, porque envelhecer não só é isso. Envelhecer tem todos os outros componentes necessários. E aí eu até pergunto para a doutora Gertrudes, né, nessa maravilhosa tarde aqui de conversa, como é gerenciar esse envelhecimento, doutora? Eu vejo assim, como é difícil o limite físico, como é desafiador, né? Algumas pessoas já no envelhecimento, elas dizem, se não fosse esse meu limite, eu faria tantas coisas. Então, a mente, né, muitas vezes vigorosa, cheia de planos, cheia de ideias, mas um pouco aprisionada pelo limite físico. É um desafio. Mas, por outro lado, Fabiana, eu vejo assim, como envelhecer é um privilégio, não é? Envelhecer é um privilégio. Né? Poder atravessar os anos, as décadas, acompanhar sua família, acompanhar seus filhos, netos, é um presente de Deus, então é um privilégio. Nós precisamos entender o envelhecimento como uma bênção, não como uma sentença ou como um castigo. Precisamos nos preparar agora, não é? O Brasil, assim como outros, está envelhecendo, né? O Brasil sempre foi um país jovem, cheio de jovens. Hoje não somos mais. O envelhecimento é uma característica, é uma tendência que já se concretiza. Então, nós precisamos compreender melhor os nossos idosos que temos hoje.
não podemos ter vergonha do nosso idoso que adoeceu, que perdeu a lucidez, né? Não podemos escondê-lo lá no quarto de trás da casa. O idoso é para ser colocado no centro. Ele é o mais importante, ele é a referência da família e não deve perder esse lugar, não é? Mesmo que ele perca a voz ou a lucidez. Então, é preciso trabalhar também as famílias, os cuidadores hoje, os familiares, para que compreendam que isso faz parte da natureza humana, para que possam sofrer menos também, porque não é fácil ver a sua referência, o seu idoso adoecer, não é? E você, muitas vezes, aquele impacto do diagnóstico, você falou do idoso saindo do consultório, aquele impacto, ele precisa ser trabalhado, ser absorvido. E, a partir daí, como que a gente precisa também olhar para nós mesmos, né? A nossa geração, a geração dos filhos que hoje cuidam dos pais, dos netos, precisa se preparar agora. Eu costumo dizer que é na infância que você vai praticar atividade física, tomar leite e se alimentar bem para formar um banco de massa óssea suficiente para lá na frente você ter mais assim resistência e não fraturar tanto. Isso se aplica às outras áreas. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa visão, a nossa autoestima, precisamos cuidar da nossa mente, precisamos caprichar no cuidado com a saúde mental, porque é ela que nos leva lá adiante, não é? Okay. Nós precisamos fazer o máximo para que a nossa família, os nossos pacientes tenham um equilíbrio mental diante de todas as dificuldades do mundo hoje, das exigências do trabalho, das demandas familiares. Então, esse equilíbrio mental, espiritual, né, dá abertura e oportunidade para que as pessoas também procurem, né, olhar para dentro, olhar para o espiritual, para que se preparem para enxergar, né, mais além do envelhecimento do corpo, né, da fraqueza física. E, é claro, cuidar muito bem do corpo para chegar lá melhor. Então, eu enxergo que vivemos hoje um cenário de grandes oportunidades. É uma oportunidade de renovação. Renovação de ideias, de conceitos, né, de paradigmas. Bem, quando eu era criança, uma pessoa de 40, 50 anos era um idoso. Né? Essa realidade mudou. Os idosos hoje fazem maratona, né, praticam esportes, muito mais, às vezes, do que o jovem. Então, é preciso que se abra os olhos e que comece a mudar. Isso através de conversas como a nossa, né? Divulgação de conhecimentos. E esse assunto precisa chegar, esse tema precisa chegar a todos. E eu quero parabenizar você por abraçar a causa, né, do cuidador. Né? Não sabemos do dia de amanhã. Então, que sejam formadas pessoas preparadas para cuidar dos idosos e de quem precisar, porque não cuida só de idoso, né? O cuidador, ele cuida de quem precisa. Então, muito obrigada por sua dedicação. Nós precisamos uns dos outros para conduzir os nossos pacientes. É verdade, sempre. Não é isso? Eu fico muito feliz, né, de partilhar essa tarde com você. Foi maravilhoso. Que tem, assim, esse cuidado tão criterioso com seus pacientes, né? É possível ver, notar, é possível vivenciar isso, falas, né, fora do consultório. Porque o nosso maior testemunho é esse paciente que sai de lá e diz assim, eu fico muito à vontade de dizer à doutora, porque eu estou sentindo dor, que eu não estou bem, que eu não estou legal. E eu saber que você também, como profissional, não está ligada exatamente naquela condição que ele traz, mas que você sabe que por trás daquela condição tem algumas coisas que interferem nessa dor. Muito. Né? Então, assim, como é importante nós, profissionais, sermos além dos olhos e dos ouvidos, né? É necessário o toque. E não tocar só as mãos, mas tocar as almas. Porque as pessoas, elas muitas vezes chegam até nós trazendo uma patologia, mas necessariamente ela não é a patologia. Entende? Ela traz um diagnóstico, uma patologia, mas ela não é
atrás de Dona Maria, de seu Severino, de seu José, atrás do Alzheimer dele, tem a história dele, do campo, da construção, dos filhos, de Dona Maria, da formação. Então, gente, assim, acho que o maior alerta que nós trazemos hoje é assim, vamos cuidar mais da gente, vamos cuidar mais das pessoas e cuidar com responsabilidade, né? Hoje eu fico feliz por saber que o nosso país instituiu a política, mas eu fico também ao mesmo preocupada. Quem são esses profissionais que vão estar dispostos a ouvir? Quem são esses profissionais que vão estar dispostos a dar as mãos, a entender que aquele paciente ele não se resume só ao diagnóstico, o que trouxe a ela aquela condição, né? Então, eu quero muito agradecer a você por ter topado estar aqui comigo hoje, conversando, esclarecendo. Eu acho que esse é o nosso papel social. Esse é o nosso maior compromisso, é trazer informação para todas essas pessoas, sejam eles profissionais, familiares, os próprios pacientes que estão ouvindo esse podcast hoje, né? Nós queremos mandar um abraço bem grande, né? Para os pacientes da doutora Gertrudes, para os pacientes da Cuidaricó, de Fabiana, né? E para a comunidade dos cuidados paliativos, que hoje está aí crescendo na Paraíba, graças a Deus, e no Brasil. Então, é isso. E acho importante que a nossa voz possa chegar a algumas pessoas que provavelmente, quem sabe, nem não teriam outra oportunidade de ouvir sobre isso, né? Uhum. Então, que repliquem, né? Repliquem o conhecimento, conta para o teu familiar, o teu vizinho, olha, a coisa mudou, a gente tem que enxergar de forma diferente, né? E nós, profissionais da saúde, estamos à disposição para isso, né? Para ajudar nesse ponto. Não faria sentido, né? A gente ter o conhecimento para ficar para a gente. O conhecimento ele tem que ser repassado e de forma assim a multiplicar a informação, ajuda pessoas. E a gente está aqui para ajudar e também ser ajudado. É isso. Obrigada. E até a próxima. É isso.